Oi, sejam bem-vindos a mais uma live do Fala IPO. Hoje a nossa convidada é a Débora Bertrand e ela vai falar sobre os novos protocolos para fazer organizações. Como todos sabem, a gente está no meio de uma pandemia, apesar do governo estar abrindo, alguns estabelecimentos, a gente ainda tem que tomar precauções. E hoje a gente vai falar sobre essas precauções para o profissional de organização. Então, existem várias opções no profissional de organização. Ele pode trabalhar com consultoria online, mas tem muitos que ainda trabalham organização física. Muitos clientes precisam, principalmente com mudanças e outros tipos de ocasiões que faz necessário a ida do profissional até a casa do cliente. Então, hoje a gente vai falar com a Débora, uma profissional de organização que estabeleceu protocolos para essa utilização na casa do cliente, para ter mais higienização, ter mais cuidados, para o cliente ficar mais tranquilo na hora da organização, porque todo mundo sabe que a gente se envolve com o cliente, a gente manipula as peças do cliente, a gente tem que tomar realmente cuidados. Então compartilha essa live do Fala IPO com outras profissionais que também estão trabalhando ou que têm ainda receio de começar a trabalhar. A gente vai ter várias dicas de como você se resguardar o cliente e o que você deve fazer nesse período que está todo mundo com mais cuidados, com essa pandemia aí nos assolando, Acho que esse momento é um momento que a gente ainda vai durar um bom tempo, Todo mundo fala do novo normal, mas eu acho que se as pessoas entenderam essa pandemia como uma forma de rever os seus conceitos, rever suas prioridades, eu acho que o novo normal vai ser o próprio normal que já deveria ter sido. Obrigada pela aceitar esse convite, Débora. Eu estava falando aqui com o pessoal que já entrou um pouquinho antes, Eu entrei também um pouquinho antes, que a gente vai falar sobre esses novos protocolos, esses cuidados com o cliente que a gente tem que ter, Muitas POs pararam realmente de fazer organização, tem muitas que não pararam, Então vamos conversar sobre tudo isso com você. Tá ótimo. De primeiro, assim, já de início, vamos já começar conversando. Maravilha. Me diz, assim, fala pro pessoal como que você se tornou PO, como foi sua jornada profissional até chegar esse momento aqui. Conta um pouquinho aqui pra gente, que eu acho que você contando fica bem melhor do que eu contando, Então pode Tá bom. Pode nos falar. Primeiro eu queria agradecer, Agradecer a você o convite, a oportunidade de estar aqui falando um pouco mais de mim, do que a gente faz, do que a gente ama, E num momento tão delicado como esse que a gente está vivendo e que eu sei que a gente tem colegas de profissão que estão muito apreensivas e como eu já voltei a trabalhar, eu fico muito honrada de poder incentivar outras profissionais da nossa área a recomeçar, A voltar, porque a gente proporciona um bem-estar muito grande, então a gente não pode ficar parado. Mas você me perguntou como eu comecei, então eu vou tentar resumir um pouco aqui da minha história, para quem não me conhece. Eu sou a Débora Bertrand, eu sou arquiteta de formação, trabalhei e trabalho muitos anos na área, Comecei trabalhando em escritórios de arquitetura mesmo, acabei indo morar fora, trabalhei lá fora também com isso. E sempre observei desde pequena que achava que as pessoas vinham com um dom, Com um talento, com alguma facilidade para a vida, vamos dizer assim. E a minha, eu sentia que era trabalhar com os espaços, com os ambientes, como melhorar em si o espaço das pessoas, como elas circulavam, como elas habitavam. Aí eu acabei caindo na arquitetura e acabei direcionando a minha formação para esse lado. E aí, com o trabalho nessa área,
eu comecei a ver que eu acabava me excedendo, e muitas das vezes o meu palpite ia além da arquitetura, porque eu comecei a notar que o meu dom, né, o meu talento ia um pouco além, e que eu tinha uma outra visão, não só para o ambiente em si e para as pessoas, né, mas para as coisas daquelas pessoas, como elas deviam armazenar aquelas coisas na hora de detalhar um mobiliário e tal. Então eu já pensava onde iam as coisas delas, e acabava sempre indo por esse lado também. Comecei a escutar que eu devia trabalhar com isso, que eu devia trabalhar com isso. Por todos os escritórios que eu trabalhei de arquitetura, eu sempre organizei a sala de amostra, o material de papelaria. Então eu comecei a ver que o negócio ia um pouco além. Quando eu saí do escritório que eu trabalhava aqui no Rio, em 2016, eu fui trabalhar nas Olimpíadas, que também acabou me dando uma visão assim de organização, mas de uma outra área, porque eu fui trabalhar na Vila dos Atletas, né, na Paralimpíada também. Então, na Paralimpíada, mais ainda, aquilo me tocou de como a gente pode facilitar a vida de todo mundo mesmo. E quando acabou as Olimpíadas e eu me vi, vamos dizer assim, desempregada por um momento da vida, que isso, graças a Deus, não tinha acontecido, eu falei, tá aí, acho que eu vou fazer um curso, acho que eu vou me especializar, porque eu estou descobrindo que esse negócio está crescendo, e motivada por muitas pessoas mesmo que me incentivaram, que trabalha com isso, você já viu lá fora, você já viu não sei o quê. Aí eu falei, vou me aventurar. E aí me especializei e comecei a trabalhar na sequência, né? E você tem trabalhado como arquiteta também, junto, ou só como PO? Não, eu, na verdade, por circunstância da vida, eu acabo trabalhando mais como PO. Mas eu tenho clientes que eu faço as duas coisas. Eu tenho uma cliente recente que eu reformei 2 banheiros e organizei o ateliê. Então, acaba que acontece mais projetos de organização mesmo, mas a arquitetura não está parada, né? Então, e como eu acho que são profissões que se complementam, porque claro, não deixa de ser uma visão, né? Eu acho que não é que eu estou na frente, mas eu tenho um olhar mais treinado para os ambientes, para os espaços. Então, eu acho que só agrega valor a arquitetura na organização, né? E aí, assim, eu comecei e não parei mais. Que bom, né? Emoção muito feliz. E aí a gente se depara com esse estado de pandemia, né? Que a gente não está prevendo nada, né? Enfim, com esses controles todos, temos que ficar em casa, isolamento. E o trabalho físico na casa do cliente acaba ficando um pouco debilitado, né? A gente ficou impedido de ir, né? Como é que foi para você esse momento do governo dizer esses 15 dias ninguém sai? E como foi? Se você parou, se não parou, se você não parou, se você parou, como foi a volta? Conta um pouquinho pra gente Na verdade, esse momento aí. Na verdade, assim, pegou todo mundo de surpresa, né? E eu estava com alguns projetos, vamos dizer, alguns orçamentos em andamento, né? Que ainda não tinham datas definidas, que a gente estava naquela fase de negociar valores ou de diárias e tal. E aí, esses clientes acabaram optando por esperar mais um pouco. Vamos ver o que vai acontecer, todo mundo dentro de casa, não pode sair, não sei o quê. Então, eu cheguei a parar. Eu cheguei a ficar sem ir para casa de ninguém, ficar dentro de casa mesmo, assim, só indo para o supermercado 50 dias. Não foi pouco, foram 50 dias. E aí, em maio, de março a maio, no início de maio, uma das clientes que já estava meio com o processo em andamento, que o negócio estava para sair, falou, Débora, não vai dar para esperar, como é que você tá? Você consegue voltar? Vamos ver, estudar isso e tal. E eu falei, tudo bem, eu achei que eu podia me preparar para tal, né? E eu falei, vamos embora, vou ver assim, me preocupei muito com quem eu ia colocar para trabalhar comigo, porque mudança
né? As meninas que trabalham, o pessoal que trabalha com organização sabe, mudança é muito difícil a gente fazer. Eu já não gosto muito de trabalhar sozinha, porque eu acho que não é bom para ninguém, nem para o cliente, nem para mim. Então, eu gosto de ter sempre alguém comigo. Mas em mudança, as equipes normalmente são maiores. Até para agilizar o serviço, né? Exato, senão o prazo se estende muito. E aí eu me preocupei com isso também, de quem eu ia levar, porque às vezes tem umas pessoas que você sabe que tem alguma debilidade, né? Ou uma pressão alta, ou qualquer outra coisa, né? Alguma debilidade de imunidade, sei lá. Então, me até a idade, né? Que foi bem crítico a questão da idade no início, né? Hoje em dia a gente vê que tem pessoas de outras idades também sofrendo, então, mas realmente acaba que o pessoal mais idoso e que o nosso mercado, ele é mais de idade mais alta, né? Porque você está numa segunda profissão, então acaba que a idade é mais alta. Por melhor que seja profissional, a gente tem que tomar esse cuidado também, né? Com certeza, com certeza. E porque mudança acaba envolvendo também outros profissionais, né? Porque se você vai fazer uma organização de um ateliê, de um escritório e tal, normalmente é o cliente e você e a sua equipe, se ela é pequena. Agora, no caso das mudanças, está envolvendo o pessoal da transportadora, está envolvendo as funcionárias daquela cliente, o pessoal da net, o pessoal do que vai pendurar o quadro, que vai, enfim, muito mais gente, né? E aí acabava isso pegando um pouco assim, uma preocupação um pouco maior que você fica, né? Você fala, poxa, nessa fase vou ter que trabalhar, mas foi tudo bem, graças a Deus. Eu me preparei com algumas coisas que eu posso até comentar aqui. Algumas EPIs que a gente chama, né? Que a gente, assim, máscara todo mundo usa agora, né? No início nem era assim, mas eu voltei a trabalhar usando as máscaras, né? Essas de tecido, porque em alguns trabalhos a gente já usava. Eu sou muito alérgica, quem me conhece sabe. Então, eu já usava para ambientes mais sujos, para ambientes com pouca ventilação ou com muita umidade. Então, eu já tinha o hábito de usar. Mas usava aquelas descartáveis e que só naquele momento, de repente, não fazia a organização inteira de máscara. Então, já tinha um pouco do hábito. Mas, com a pandemia, a gente acabou substituindo por máscaras de tecido, porque as descartáveis ficaram muito caras e desapareceram, né, do mercado. Não, e você consegue com a de tecido não doer tanto, dependendo de como você faz, né? E tem umas máscaras, por exemplo, eu comprei máscaras assim, que você pode colocar um filtro, mesmo sendo de tecido, você pode colocar um filtro, dependendo de como você costura, né? Então isso ajuda a ter uma durabilidade maior, né? Com certeza. E no dia a dia realmente acaba sendo oneroso também, né? Isso acaba passando para o cliente, né? Então... Claro, com certeza. E aí, assim, fora a máscara que a gente já usava e a gente adaptou para de tecido, eu passei a usar luva, a gente também já usava, né? As luvas. A única coisa que eu usava a luva, eu usava a de látex, que é aquela clarinha, né? Que tem até talco dentro. E por conta do álcool que eu optei, eu fui me adaptando, tá? Também. Agora já tem bastante semanas que eu tô trabalhando. Umas 8 semanas mais ou menos. Mas, por exemplo, agora eu tô usando a nitrílica, que é essa daqui, que é uma preta, que ela... É que tem várias cores, né? Essa. Isso. E eu acho mais confortável, porque eu não tiro ela da mão para trabalhar e para ficar passando álcool gel e nada. Eu passo o álcool 70, né? O líquido. E fico com a luva. Isso, o líquido, não o gel também. É porque ele deixa resíduo, né? E pode... pode melecar as coisas das pessoas, né? Aqui é pra falar mesmo, botar a boca no mundo, entendeu? Não tem restrição de horário, não tem restrição de nada. Então tá ótimo. Porque como é que eu fiz? Como é que eu me adaptei? Eu tenho 2 potezinhos assim, ó. Eu aqui é o meu ambiente de trabalho, que tá no filtro, mas eu aqui, por mais em casa que eu trabalho, eu também tenho, ó, o líquido e o gel, né? Porque você, enfim, né? Às vezes pega uma cor. Esse daqui é aquele de farmácia mesmo, que eu vou enchendo.
porque a gente trabalha de cartucheira, você sabe, né? Normalmente eu trabalho com uma cartucheira que fica assim, uma tesoura, uma caneta, um post-it, um estilete, né? E uma luva extra, enfim. E agora fica o álcool 70 líquido e um álcool 70 gel. Porque se por acaso a gente tirou a luva para qualquer motivo, porque rasgou, porque vai comer alguma coisa, tomar uma água, que é muito importante a gente lembrar de continuar se hidratando mesmo de máscara, porque a máscara, a gente acaba ficando meio, a máscara, e no final acaba esquecendo de se hidratar. E é importante mesmo. Muito, muito importante. Então, e aí, alimentar, né? Então, isso vai dar energia para o trabalho, vai dar até essa imunizada mesmo, porque a gente é um cansaço, né? Assim, o trabalho não é um trabalho leve, né? É um trabalho pesado. Então, a gente precisa realmente pensar na alimentação, aí vai pro canto, né? E come, tira a máscara. E tira a máscara e bebe água. Inclusive, isso era uma coisa que eu já tinha o hábito também, mas agora mais ainda, que, por exemplo, a alimentação, eu sempre gostei e preferi levar uma marmita, levar a minha comida, porque eu não gosto de sair, perder tempo, não sei, não conheço o entorno, para ficar onde vou comer, gastar quanto, tal. Eu sou meio chata também já da vida, eu gosto de marmita. E aí, mais ainda agora, a gente levar tudo que a gente vai utilizar. Então, a gente leva os talheres, a gente leva um jogo americano, eu levo uma caneca, eu levo a minha caneca para beber minha água. Então, levar essas coisas, porque também são menos coisas que você vai precisar do cliente, que você pode contaminar, ou que o cliente pode ter contaminado e você vai usar. Então, isso é mais um cuidado que a gente toma, levar tudo que a gente vai usar, né? No caso de levar comida, vocês continuam colocando na geladeira do cliente ou não? Assim? Eu evito, também já evitava, na verdade. Eu prefiro levar uma térmica, nessas que vendem aí em qualquer lugar, térmicazinha. Eu coloco... Eu também tenho o hábito já de... como é que fala? Me antecipar. Eu congelo várias marmitas. Tem um dia que eu cozinho só marmita. E aí eu congelo. Então, quando eu... porque eu sei que se eu tenho trabalho a semana toda, eu já pego uma marmitinha e vou embora. Tá certo. E aí eu já fico com ela até congelada dentro da térmica. Então ela fica descongelando ali e eu não preciso colocar nada na geladeira do cliente, entendeu? Ela serve de gelo para manter e vai descongelando ali. E eu prefiro. Mas eu acho que não é um problema também, se você precisar. Nunca, assim, se as pessoas que vão trabalhar comigo, né, parceiras tal, falam, Débora, tudo bem, posso pedir? Sempre, lógico, né? A gente pergunta tudo pro cliente. Claro. Posso botar pode guardar para mim na geladeira, por favor, né? Você pode me dar um copo d'água, minha garrafa d'água acabou, você consegue encher para mim? Tudo a gente pergunta, mas eu também não acho que é um problema. Mas eu prefiro não me incomodar com nada. Eu prefiro ter a térmica, levar meu talher, meu jogo americano, meus guardanapos, eu levo tudo. Mais do que nunca agora eu fico mais à vontade. Mais do que nunca agora a gente tem que se planejar, né? Antes já havia um planejamento, agora você tem que redobrar esse planejamento, né? Então, assim, até na alimentação, principalmente em mudança, às vezes não tem um micro-ondas para você aquecer, não tem uma geladeira ligada, não tem um filtro de água, né? Então a gente já, na parte de mudança, já se planejava nesse sentido. E ainda mais agora a gente tem que se planejar com os mínimos detalhes, né? E com toda a equipe também. Com tudo. Né? Perguntar antes para o cliente se ela deixaria ou não já avisar a equipe, cada um traz de uma forma uma alimentação que poderia consumir, esse tipo de coisa, né? Com certeza, porque eu acho que o que a pandemia, pelo menos para mim, me fez refletir muito é sobre a gente agir de maneira sem pensar, agir em relação a tudo por inércia.
E hoje, quando a gente, pelo menos eu, né? Quando eu vou para a rua para trabalhar, ou para o supermercado, ou para o que for, eu estou muito atenta àquele momento presente e o que eu estou fazendo, aonde eu estou colocando as minhas mãos, quem é que está do meu lado, o que aquela pessoa está fazendo, porque eu acho que é isso que vai me proteger e com isso que eu vou proteger os demais. Porque como a gente pode estar assintomático, aquelas coisas que a gente não sabe, né? A gente fica sempre achando que, eu fico sempre mais preocupada em eu estar passando para alguém ouvir do que se eu pegar. E assim, eu tenho visto que isso é raro, né? Assim, as pessoas que estão à minha volta, que eu conheço, estão tomando essas precauções, mas de vez em quando tenho que sair na rua por algum motivo. Teve um dia que eu passei, as pessoas completamente sem máscara, indo na praia, né? Então, assim, a gente tem que se precaver pela gente e pelo que o outro pode estar passando pela gente, né? Então, ainda mais quando está entrando na casa de outras pessoas, né? Então, esses cuidados que a gente tem que ter, né? Porque se você está só na sua casa, bem ou mal, você tem um cuidado para você, mas quando você passa a entrar na casa de pessoas que você está indo lá trabalhar e organizar, você tem que pensar nelas, né? Mais ainda do que antes, né? Tem que ter essa empatia, essa prevenção mesmo, né? Esse senso de coletivo, né, Tati? Que eu acho que é isso que o momento pede, né? Um senso de coletivo. E em relação aos cuidados, que eu falo assim também, para que fique mais fácil isso tudo, qual é a minha dica? Que você esteja confortável. Então, como eu faço? Eu tô sempre, meu cabelão, né? Então, se eu tô na rua, eu tô com ele preso, bem preso. Se eu tô no cliente, eu tô de touca. Por quê? Porque parece que não, mas aquele cabelo que vai vir naquele momento na cara, que você não tá preparada, que não sei o que, aí você vai pôr a mão para tirar. Aí pode já deu ruim. Acabou. Então, e aí com tudo. Então eu tento ficar com o meu cabelo confortável, eu tento ficar com a minha máscara confortável, eu fui adaptando a máscara, eu até cheguei a ganhar, essa eu ganhei, mas eu já comprei outras faixinha essas de cabelo que tem um botãozinho, porque nas primeiras semanas eu fiquei com a orelha, atrás da orelha assim em carne viva mesmo, de ter a máscara desconfortável do elástico, de chegar a colocar esparadrapo para me proteger. Aí eu descobri as faixinhas com botão. Então, eu acho que a sacada é a gente sair para a rua, seja para trabalhar para o que for, de maneira confortável. Com a máscara confortável, com os cabelos, sei lá, eu com a roupa, com pouca coisa, né? Porque a mulher carrega um monte de coisa, bolsa. Eu tô sempre carregando casaco, bolsa, isso, aquilo. Então, eu tentei diminuir o máximo das coisas que eu carrego, para ter o que menos me preocupar. Menos preocupação. Eu também. Eu saio, eu tenho um casaco que já é o casaco da rua, que ele é fininho, de ginástica, aquele casaco fininho que tem bolso. É minha bolsa. Já saio com ele, a minha bolsa, fica tudo dentro de saco, o celular dentro de saco. Né? Porque a gente manipula o celular, né? Então tá dentro de ziplock, que aí não tem problema. Esse tipo de coisas, né? Assim, no EPI, você usa aquela que chamam de capa, né? De cirúrgica. Eu cheguei a usar, de TNT. Tati. Eu cheguei a usar, eu tenho assim, ó, além da máscara de tecido, eu tenho a Face Shield, não sei se o pessoal conhece. Essa daqui é uma bem leve, bem confortável, como eu falei, porque ela fica levinha e eu uso ela não em todos os projetos, mas eu uso ela quando, como eu comentei, quando tem muito mais gente no mesmo ambiente, aí eu acho que vale uma proteção um pouco maior. Agora, o capote em si, qual é a questão do capote? Eu tenho seguidores de São Paulo porque eu sou de lá, né? Mas eu tô no Rio. E, é muito quente. No Rio é muito quente. Nós estamos em pleno inverno e eu tô aqui, ó, sem manga, com calor. Idem, né? Vou te dizer que ontem eu senti um pouquinho de frio. E aí, sempre quando tem live, eu ligo o ar-condicionado. Mas eu tava bem aqui sem o ar-condicionado. Eu sou muito calorento também. Eu falei até que refrescou esses dias, mas nós estamos no Rio de Janeiro, então é muito quente.
E o capote, ele dá uma segurança mais para o cliente do que para nós, na minha visão. Mas, e ele esquenta demais. E como eu gosto de trabalhar de preto, porque eu acho que a gente acaba se sujando muito, e é uma cor que não se vê tanto a sujeira, né? Conforme você vai ficando Poeira, sujo, né? o cliente não tá... A gente sabe que a gente tá sujo, mas você não passa aquela aparência de tão sujo. Então, eu já trabalho de preto no Rio de Janeiro. Eu já trabalho de calça, de tênis, né? De roupa fechada, porque não vou de decote, não vou com nada de fora. E ainda vestir o capote em cima, o negócio começa a ficar bem quente. Então, o que eu tenho adotado? Eu prefiro chegar na casa do cliente e vestir o meu uniforme limpo. Entendi. E aí você vai com uma roupa e traz uma outra para vestir dentro do caso. Isso é importante também. Aí eu visto dentro do cliente. Se eu sinto que é um cliente que está muito panicado, não sei se panicado é a palavra, mas se eu sinto que é um cliente que está muito angustiado, um cliente que está... Aí eu vou providenciar um capote. Eu tenho capote, aí porque eu sei que isso vai passar mais segurança para ele. E aí aquele capote eu trabalho durante o dia, depois eu tiro, eu descarto e aí também já tô mais limpa, vamos dizer, para ir para minha casa. Caso contrário, como eu vou sair do cliente, ainda vou passar pela rua, ainda vou até o carro, ainda vou chegar no carro, vou estacionar, vou passar pelo estacionamento, vou subir na minha casa. Então eu de qualquer jeito vou botar aquele uniforme para trabalhar, para lavar e vou tomar banho, tudo quando eu chego em casa. Então, para mim não faz tanta diferença. Entendi. Mas para alguns clientes faz. E aí a gente toma esse cuidado de sentir qual é o cliente. Mas eu gosto de botar o uniforme limpo na casa do cliente. Aí nesse caso, né, você tá com a equipe. Esses materiais de EPI, você que fornece para sua equipe ou a sua equipe já tem que ter esses materiais? Como você faz num trabalho? Tati, depende. Porque assim, por exemplo, a máscara e a luva é uma coisa muito... não é particular, mas a máscara todo mundo tem que ter e cada um se adapta com a de elástico, a de amarrar, a de faixa, a de bico, a de... Então, cada um leva a sua máscara. Eu gosto sempre de montar um grupo, quando eu vou fazer um trabalho em equipe, eu monto um grupo de WhatsApp, onde eu coloco toda a equipe. De preferência, coloco as fotos do antes, né, para aquela equipe já saber o que ela vai encontrar, né, se possível a gente até conversa um pouco sobre qual é a ideia, quem vai para onde e tal, e eu coloco também essas indicações, né, essas sugestões, do que levar, de comida, de como se vestir, de como se comportar, né, e aí, nisso eu já digo para levar máscara, no mínimo 2, porque você almoça, para almoçar, de tarde põe a tua limpa. E a sua luva. Por quê? Porque eu, por exemplo, uso P nitrílica. Eu tenho parceiras que usam M de vinil. Eu mesma antes usava de látex com pó. Aí tem gente que usa sem pó. Aí, então não dá para eu ter todos os tamanhos, todos os tipos de luva. Olha, você é o P nitrílica, você é qual? Então, luva e máscara, normalmente, cada profissional carrega a sua, né? O álcool 70, assim, eu sugiro que elas tenham um pequenininho com elas, porque se o projeto é muito grande, cada uma vai estar, de repente, num ambiente. Então, eu sugiro que elas tenham um pequenininho com elas. Mas eu sempre levo para fornecer, para deixar disponível, em cima de uma mesa, perto das nossas coisas, um álcool 70 líquido grande, né, com um paninho, para precisar higienizar alguma coisa, e um 70 líquido de bump, de gel, também para deixar disponível para quem achar que deve, precisa, encher o seu e tal. O capote, como já é uma coisa mais particular, se eu quiser que elas usem, eu vou fornecer. No caso do capote, porque também não é uma coisa mais tão barata e não é uma coisa que, assim, qualquer um tem que ter ou deve ter, né? O propé, que eu também gosto de usar o propé, e a touca eu também forneço.
Então, eu acho que... No caso do Propé, você tem visto que as clientes preferem o Propé ou aquela troca com a meinha que a gente, né, que muita gente usa também, assim, tirar o tênis e colocar a meinha? Essas, né, você tá falando, essas que tem o... Na verdade, eu acho que vai muito assim, o cliente, pelo menos eu tenho percebido que para o cliente não faz muita diferença. Vai muito da profissional. Eu tenho parceiras que gostam e só trabalham, não sei se a Paty está vendo, mas com essas meinhas. É mais confortável, né? Então, por exemplo, a Tati eu já sei para algumas pessoas da turma da meinha. Mas eu prefiro tênis, porque para mim o tênis tem sola, a gente fica muito em pé. Então eu gosto de um tênis confortável e aí por isso eu prefiro vestir o Propé. Porque aí você vestiu o Propé, mas tem cliente que às vezes você vê que tem muito sapato na porta, que não vai entender que com o Propé já resolve e tal. Então eu também não crio problema. Se eu vejo que estão todos os sapatos na porta, eu tenho a minha meinha. Se eu tiver algum cliente que eu precise trabalhar de meinha, não tem problema, eu trabalho de meinha. E deixo, se não tem nada assim do cliente e tal, eu deixo a minha parceira, a minha assistente à vontade. Como que é mais confortável para você? De meia? Trabalha de meia. Agora, de meia normal, aí já não, né? Não. Porque é furada, né? Porque escorrega, né? Esse bem ou mal tem uma sola, dependendo do piso, né? Você sobe numa escada, tem que ter uma certa segurança também, né? Ô, Tati, você sabe que foi ótimo esse teu comentário, porque o primeiro projeto que eu fiz agora, pós-pandemia, era uma cobertura e tinha uma escada de madeira. E a gente estava trabalhando todas de Propé. E eu escorreguei e caí. E me estabaquei, escada abaixo, fiquei toda roxa na escada. Porque o Propé, ele escorrega também, né? Então, esse teu comentário é muito importante, porque vale a observação na hora que a gente for trabalhar. Ficar muito atenta, porque eu gosto, como eu mesma falei, do Propé, eu prefiro, mas depois desse dia, ainda bem que você lembrou, porque eu não ia lembrar de falar. Depois desse dia, eu comecei cada vez que eu entro no cliente, eu já boto o Propé e tal. Se eu vejo que o piso é de madeira, esses laminados, eu já começo, já vejo se estão escorregando, já falo com o cliente, olha, pode ficar sem Propé, ou posso ficar de meia, eu já começo a ver se tem alguém mais que está de meia, porque é perigoso, né? Escorrega. O Propé é fato, escorrega. Exato, ainda mais você tá no alto da escada, né? Você tá pegando coisa. Então até nisso, às vezes a escada não tem aquela parte de borracha que vai dar aquela certa segurança. Então, até nessa segurança, isso a gente já tinha que ver antes, né? Sim. E hoje em dia, com esses cuidados, acaba que o produto, né, que é o equipamento de proteção, acaba não sendo de colocando proteção. em risco. Te colocando em risco, né? Porque assim, se você for parar pra pensar, quem usava mesmo esses... É que eu trabalhei muito tempo em fábrica, né? A minha empresa prestava serviço para fábrica e a gente ia em loco. Então, eu tive muitos treinamentos de segurança do trabalho mesmo, né? Então, o fato de não estar sempre... Eu criei esse hábito de não andar na rua com celular, segurar na escada quando você sobe, porque eu tinha que fazer isso diariamente. Né? E uma das coisas que eles usam muito, que é os equipamentos, por exemplo, você sobe a escada, você tem que estar com cinto de segurança. A gente não tem esses equipamentos, né? Talvez um dia isso até vão ser estabelecidos algumas coisas, mas todos esses detalhes fazem com que você tenha uma proteção com as pessoas que estão trabalhando, né? E isso é um risco. Não só o risco da saúde de pegar uma doença, mas o risco de uma queda. Então você está se prevenindo para a doença que a gente não vê, mas você não está pensando, às vezes, numa outra coisa que pode ocasionar, né? Um acidente feio. Um acidente feio, né? Nesse projeto eu fiquei até assim, né? Eu fiquei meio assustada na hora, eu tive até que parar, porque eu fiquei tremendo muito, porque eu caí vários degraus da escada, eu ralei tudo, assim. Caramba. E foi feio. Assim, não foi nada, não quebrei nada, mas eu fiquei roxa e ralada. E assustada, né? E na hora eu falava, eu só conseguia agradecer. Eu falava, ai, obrigada, obrigada. Porque eu estava recém voltando a trabalhar pós-pandemia,
era o primeiro projeto, fui eu que caí, não foi ninguém da minha equipe, né? E eu me machuquei de leve, né? Pro que podia ter sido, porque eu desci vários degraus da escada, e batendo, arranhando, então eu podia ter me machucado muito pior. Então só consegui agradecer. Mas valeu, na hora eu falava, ainda bem que aconteceu comigo, que não foi nada, e que já ficou o alerta para os próximos projetos e tal, porque se eu vejo que não tem tanto, ou que o piso é perigoso, ou que outros profissionais, né, os transportadora, net, infraestrutura, qualquer coisa, não está usando nada, e por qualquer motivo está perigoso, eu já saio tirando da equipe toda, me dá o propé, me dá, porque então não vamos ninguém ficar em risco, né? Isso, porque se os outros não estão utilizando alguma coisa tem ali, né? Então, claro. Realmente, é importante você ter essas duas opções, você usar, né? Também não vai fazer diferença. Se ninguém está usando, só você usar, também não vai ajudar. Então isso é uma preocupação mesmo, tem que ficar muito ligado. E acaba que numa mudança o cliente vai fazer uma limpeza depois, né? Então dependendo da casa, você até tem essa possibilidade, né? Então tudo vai de cliente para cliente, de situação para situação. Com certeza, então, porque muita gente circulando, na bolsa, né? Ter na bolsa todas as opções para na hora que chegar você poder atuar, né? É isso, você falou tudo, Tati. Tem que ter máscaras reservas, tem que ter o propé e a meia, tem que ter a touca, tem algumas profissionais até que já estão fazendo touca de tecido, eu acho que é mais uma coisa para esquentar, então essa touquinha que eu uso, então é difícil, porque eu já tenho um cobertor aqui, né? E essa touquinha que eu uso, ela é bem fininha. Então ela serve mais para segurar o cabelo mesmo e não esquenta. Mas não importa se a pessoa prefere usar uma touca de tecido maravilhosa, de strass, sei lá, tá valendo. Isso. Às vezes uma boina, né? Já começou o pessoal a usar coisas na cabeça por conta disso, né? Então até o lado, um lenço amarrado, enfim, né? Alguma coisa aqui. E esse shield, onde que você adquiriu? É aqui no Rio que você comprou? Esse aqui, quem me indicou foi uma parceira de trabalho, a Paty, e inclusive, na verdade, esse eu ganhei de uma profissional que eu trabalhei com ela, né, numa mudança, e nesse caso eu fui parceira dela, eu estava na equipe dela, e como ela queria que usasse, assim como eu falei, do capote, eu acho que a Face Shield entra na mesma categoria. Como é uma coisa que é um pouco mais cara, né? É uma coisa que não é obrigatório por aí. Então eu acredito que se eu quero que você tá na minha equipe, se eu quero que você use, eu vou proporcionar isso para você. Então essa parceira aqui, a minha amiga, eu trabalhei com ela e ela me providenciou de uma amiga nossa que conhecia em Ipanema uma mulher que vende, uma moça que vende e que faz. Mas tem vários fornecedores, hoje não é tão difícil de encontrar. Se alguém quiser também e estiver precisando, pode me mandar um direct, qualquer coisa, e eu passo o contato, que eu tenho o contato, tá? Se alguma colega de profissão aí estiver precisando. Essa é bem leve, porque tem umas no mercado que são mais pesadas, mais duras, com espuma, com... Essa é bem levinha, ó, não tem nada. Depois coloca lá no post da live, coloca essa informação colocar pra também. gente. Se ela tiver algum contato até no Instagram, se quiser botar o perfil, não tem o menor problema. Legal. Tá Acho bom. Que é legal. Não sei se ela tem perfil não, vou descobrir, mas se não tiver eu coloco o contato, não tem problema. A gente falou bastante... Eu acabei ganhando, na verdade, por isso. Entendi. Mas eu já adquiri outras. A minha eu ganhei, mas eu já adquiri outras. Para poder prover também, né? A gente falou bastante sobre EPIs, né? Esses equipamentos de proteção. Tem mais alguns outros cuidados que a gente tem que ter com o nosso cliente? Que você indique, assim, ou com a gente mesmo, né? No trabalho? Então, o que eu comentei contigo de cuidado que eu acho é a gente estar muito atento mesmo ao que a gente está fazendo com as nossas mãos durante o trabalho em si, né? Fora os cuidados normais que a gente tem que ter na rua, em qualquer lugar, álcool 70 o tempo inteiro, né? Não ficar próximo de ninguém. Muitos clientes nessa fase se ausentam durante o projeto
isso tem acontecido. Então, eu vou fazer uma mudança, o cliente nem aparece, aí o contato acaba sendo via WhatsApp, outros meios, né? Porque a gente precisa ter um ponto de conexão com o cliente. Então, isso em alguns casos mudou, porque o cliente não quer aparecer. Então, o contato ficou mais virtual mesmo. Mas eu acho que o principal é você estar muito atento com o que você está fazendo. Não sair fazendo por inércia qualquer movimento, qualquer coisa, para você não se contaminar e nem contaminar ninguém caso você esteja contaminado, né? Higienizar sempre, por exemplo, um banheiro que você vai usar, né? Porque se tem outras pessoas, você não sabe se as pessoas estão higienizando, se não estão. Então, por isso que eu gosto do álcool 70 grande também, com pano, pode ser desses descartáveis também, tipo Perfex, que você consegue, de uma maneira, higienizar alguma coisa que você possa precisar, né? E eu acho que é isso. E eu acho também que é importante, não com o cliente, mas com a gente, você se preocupar com a sua saúde mental também. Porque não saia para trabalhar, né, colegas que estão assistindo, se você não está segura para isso. Se você vai voltar para casa apavorada, se você vai ficar lá mais preocupada com o álcool, com a luva, do que com o trabalho em si. Então, espera mais um pouco, né? Eu acho que você tem que se preocupar, a gente tem que se preocupar muito nesse momento com a nossa saúde mental. Com o que vai me fazer bem? No começo, no meu caso, né, que eu gosto de falar de sentimentos, porque no meu caso, eu fiquei muito feliz de poder voltar a trabalhar, por vários motivos. Financeiro, né, porque eu vivo disso, não o mais importante, mas também muito importante. A gente tem que pensar nisso, né? Então, fiquei muito feliz por isso, fiquei muito grata de ter trabalho, porque quanta gente gostaria de estar trabalhando e não está podendo nesse momento. Então, eu fiquei muito grata de ter trabalho. Fiquei muito, muito emocionada de voltar com o meu propósito, que é beneficiar bem-estar e saúde mental e física para as pessoas, através da organização, através dos espaços, dos ambientes e das coisas que elas têm, né? Da relação com as coisas que elas têm, que eu acho que isso que é a sacada da organização profissional, você afinar a relação das pessoas com as coisas delas, né? Porque elas têm coisas, mas elas muitas vezes não se relacionam com aquelas coisas. É verdade. Então, nesse momento da pandemia, as pessoas foram meio que obrigadas também a ficar em casa e se relacionar com o que elas têm, gostassem ou não. Com o próprio relacionamento, com os filhos, né? Com tudo. Com a vida. Foi um choque de realidade. Com a própria pessoa, né? Às vezes as pessoas não pensam em si mesmas e começaram a ter que pensar também, né? Então um choque de realidade. Tipo, é isso aí que você tem e aí muito, muito feliz de poder voltar com isso, de poder proporcionar isso para quem não tem esse dom, para quem não tem o menor jeito, ou para quem não tem tempo, ou para quem não tá afim, ou para quem precisa continuar trabalhando em home office e por qualquer motivo precisa mudar, porque os clientes também, a maioria foram de mudança, ou voltando para a casa dos pais, ou indo para apartamentos menores, ou indo para espaços maiores por oportunidade, de gente que está vendendo muito barato, de gente que então acaba, agora é a hora de eu ir para um lugar maior, né? Enquanto tem uns com menos, tem outros achando oportunidade. Com certeza. Então fiquei muito feliz. E fiquei, ao mesmo tempo, também muito dividida, né? Porque você fala, vou me colocar em risco, né? Será que vão me julgar? Que vão falar, tá fazendo o que na rua? E eu falei, eu tô sendo eu, com a melhor das intenções, né? Como eu falei para você no início, com o que eu acho que é o meu talento, que eu acho que a gente vem com um propósito, e para mim sempre é de servir ao próximo. Então, como eu posso servir ao próximo da melhor maneira possível? O meu talento e o meu dom é organizar a vida, as coisas, a casa, os ambientes dessas pessoas, eu acredito. Então, quanto antes eu pudesse fazer isso por elas, melhor. E aí isso era maior do que o medo
e a sensação de, e agora? Claro, muito bem protegida, sempre. É como você falou, né, Débora? A gente tem que estar bem com a gente mesmo, né? Em todos os sentidos, né? Então, fazer o bem para o outro, às vezes suplanta o nosso medo. Às vezes o nosso medo não suplanta fazer o bem para o outro e a gente acha outras formas de fazer o bem e não ter o medo. Então, tem muitas POs hoje utilizando a consultoria online para poder fazer o bem sem ter esse risco, que acaba ainda, né, preocupando, lógico, né? E muito depende também da sua família, né? Quem está no seu entorno. Então, se mora com os pais que são mais idosos, ou se você está muito em contato, isso traz aquela preocupação. Então, como você falou, acho que para recomeçar, quem está parado, né, que está assistindo a gente que não recomeçou, pensa nisso, né? Pensa que você vai querendo ir e tirando essa carga grande emocional de cima de você, né? Porque é uma carga que pode te prejudicar no seu trabalho. Ou você estando numa equipe com uma pessoa, você não fazer bem o seu trabalho, você acabar não sendo chamado novamente, né? Porque tem muitos profissionais que são mais assistentes do que de fato tem próprios clientes, e é uma decisão também, né? Então você tem que se portar da forma que você se portava antes, com esses cuidados extras, né? Com essas preocupações extras, mas fazendo um bom trabalho. Então, para sair de casa, se não conseguir fazer um bom trabalho, você continua com medo, continua frustrada e você acaba não se sentindo bem. Então, é muito importante ler mais um pouco, entender o que é isso, né? Porque vai durar, né? O negócio não vai acabar amanhã, né? Assim, eu sou uma otimista pessimista em algumas coisas, sabe? Assim, eu sou uma otimista que tenha, mas eu sei que não vai, né? Porque uma vacina vai demorar ainda 1 ano e meio, né? Ou 1 ano, né? Porque a gente já passou quase, né? Então só no ano que vem, talvez no fim do ano que vem, estão testando várias coisas, mas até lá a gente tem que tomar essas precauções, né? E até o Brasil diminuir a taxa de mortalidade, que está difícil, né? E realmente o brasileiro, ou não sei se os governantes, ou os próprios brasileiros, não quero generalizar, mas realmente não teve um lockdown, não teve uma quarentena real, não teve. A quantidade de gente que estava na rua, você acaba que a quantidade de gente que precisou estar na rua também trabalhando, né? Tem isso, né? Mas e é um país muito grande, né? Então, e tem, enfim. As pessoas, eu acho que as pessoas demoraram um pouco para entender a gravidade da situação, né? Outras estão muito preocupadas com a economia em si, né? E também é o que você falou, não quero entrar no mérito do desgoverno, por dizer, né? Mas eu acho que é muito de cada um, por isso que eu falei. Importante é você estar seguro, porque você vai, estando seguro em estar na rua, você também vai se preocupar com isso, não é, eu sou imune, não é seguro nesse sentido, é seguro de que aquilo não vai te fazer mal, porque não adianta eu querer fazer o bem para a Tati ou para minha cliente e me prejudicar. Eu tô indo lá organizar para ela, que maravilhoso, e depois me prejudicar, não adianta. Né? Eu acho que eu tenho que pensar também em mim. Então eu tenho que estar bem de saúde física para poder estar na rua, porque não posso, se eu estou com a imunidade baixa ou com qualquer coisa, como você falou, tenho que me preocupar com a minha alimentação para ficar forte, para ficar com a minha imunidade boa, né? Então isso tenho que me preocupar, e com a minha saúde mental, para não me fazer mal depois, nem para ficar paranoica, nem ficar achando que... Porque uma coisa é você ir no supermercado 2 horinhas de máscara, outra coisa é você passar 8, 10 horas de máscara. Você chega no fim do dia, você tira a máscara, você tá coçando o nariz, você fala, peguei, porque tá coçando minha garganta, porque agora eu tô com corona, porque... E no final... Qualquer espirro, você já acha que tá, né? Então, e mesmo que isso aconteça, tem que ser uma coisa passageira, tem que ser uma coisa de que... Não, Débora, você não pegou, e se pegou, tudo bem, se pegou, você vai se curar, mas, entendeu? Você tem que estar com tudo no lugar, vamos dizer assim, para você fazer o bem e não se prejudicar, né? Porque é um momento delicado, e como você falou, o Brasil é muito grande, as pessoas não são tão conscientes,
ou não estão tão preocupadas. No Rio de Janeiro, até que o Rio de Janeiro agora está com um cenário bom, perto de outros lugares. Deu uma estabilizada, tal. Mas o Rio de Janeiro está com as praias cheias, o tempo não tem colaborado, né? A pandemia tá um sol, hoje não. Assim, por um lado colaborou porque o sol ajuda a matar o corona, mas por outro lado as pessoas se sentem no direito de ir pra praia. De ir pra rua, né? As pessoas não aguentam ficar em casa com um dia lindo. Mas aí é um pouco de cada um, né? Que é o que você falou também. Eu não moro com meus pais, né? Eu, graças a Deus, estou com meus pais com saúde. Um beijo, se eles estiverem vendo. E estou com eles com saúde, né? Super bem amparados. Não moro com eles, então tenho isso de que não tô com, assim, não tenho ninguém muito próximo com nenhuma debilidade, né? Que isso é uma preocupação. E meu pai que mora no Rio, quando eu vou lá visitá-lo, que não são muitas vezes, eu vou protegida. Ele fica, mas você tá dentro de casa, filho, tira a máscara. Eu falo, não, você tá dentro de casa, você pode não ter nada dentro de casa, mas eu posso ter e eu não sei. E eu tô na rua, eu tô trabalhando com outras pessoas, com toda a proteção, mas eu tô na rua. Então eu prefiro, e eu fico mais em paz, até mentalmente, se eu fico distante dele de máscara. Porque senão eu não vou conseguir ficar tranquila. E isso não ajuda, né? Nesse momento, para nada, nem para trabalhar, nem para nada, né, Tati? Você vê todas as pessoas que estão fazendo live, não sei o quê. A preocupação é, gente, cuida da cabeça, né? Vamos ficar bem. Porque se você começar a pirar a cabeça, aí o negócio ainda vai longe, né? E o negócio ainda vai longe. Né? Então, com certeza. Tem que se preocupar mesmo, né? Débora, a gente já tá chegando no finzinho. O nosso papo foi tão bom, que passou tão rápido. Passou faltam uns 5 minutinhos. Eu queria te agradecer de novo pela sua participação. Acho que a gente tem que realmente estar junto com as pessoas e mostrar o que a gente tem feito para ajudar os outros que ainda, né, não estão trabalhando, né, ou estão com medo. Talvez espero que a nossa conversa pode ter ajudado muitas pessoas que estão aqui participando e que ainda vão ver a nossa live. E se tiver mais alguma dica, algum conselho, se quiser falar uma coisa, o tempo é todo seu. Tá pode bom, fechar. Obrigada. Eu quero agradecer mais uma vez o convite, né, como eu falei, eu fico muito honrada, eu adoro o canal de vocês. Eu fico muito feliz de poder dividir, compartilhar com as pessoas como eu tenho me comportado diante da pandemia. Não é fácil para ninguém, né, retomar e muito menos parar, mas é necessário dentro do conforto que cada um tiver no momento, que cada um se sentir bem. Então eu acho que as coisas têm que ir voltando, porque elas vão se estender. Não é para hoje que nós vamos resolver isso tudo. Então, eu quero mais que as pessoas se sintam motivadas a voltar a trabalhar. O nosso trabalho é lindo, nosso trabalho é muito necessário, né? Ele tem benefícios incríveis e muito relacionados à produtividade. E num momento como esse, a gente precisa ser produtivo para não ficar também, né, sem ter o que fazer. Então a gente precisa estar mais produtivo e a organização proporciona isso. Então eu acho que em todos os momentos que a gente puder falar e incentivar pessoas a se organizarem e a voltarem a trabalhar e a tocarem a vida, independente, não só pela pandemia, né? Muitas pessoas sabem, mas isso é outro papo. Qualquer problema também de saúde que a pessoa tem, independente de ser pandemia, e a gente precisar retomar, e a gente precisar tá aí. A vida é isso aí, é uma roda gigante, a gente tem que cair, levantar, vambora, se adaptar. Enfim, o pessoal que tá pedindo para marcar outra live, gente. A live, se Deus quiser, vai ficar no ar, né? Porque hoje em dia a gente não sabe, esse Instagram aí dá uns tilts e às vezes some tudo, mas se Deus quiser não vai sumir. Eu agradeço porque eu não tinha feito nenhuma, né? Então não vai acontecer.
Eu não tinha feito, mas já estava para fazer mesmo. E fiquei muito feliz pelo seu convite. A primeira a gente nunca esquece, né? Olha que eu já foi a primeira live de muitas pessoas que passaram por aqui, hein? A primeira vez então. Por aqui e as pessoas continuam fazendo aos pampas, entendeu? Assim, realmente começar sendo convidada é muito mais fácil do que começar sozinha. Parece que a gente fica mais à vontade. E eu já não falo nada, né? Então, para mim, é só começar a falar que já foi. Mas eu te agradeço muito o convite. Obrigada. E fico muito feliz mesmo da gente poder ajudar outros profissionais e incentivar outras pessoas de qualquer área, né? A continuar, a tocar.